Estamos aqui ainda em Manaus, né, Alberto? Um episódio, como falamos no episódio anterior, primeiro episódio fora de São Paulo que o SG Connection está atuando, e não poderia ser no local diferente que aqui em Manaus, né? E hoje nós temos aqui para falar sobre o SG o papel da Suframa nesse processo de transformação, né, da sustentabilidade do SG na Zona Franca de Manaus. É isso aí, Alberto. Saudações a vocês, que são a nossa audiência. Nós mandamos um grande abraço a todos. E é verdade, Patrick, aqui no ESG Connection nós simplificamos o ESG para as empresas. E o nosso convidado aqui hoje vai falar justamente do papel da Suframa para simplificar e transformar o ESG em oportunidade de negócio. Não é isso aí, Patrick? É isso aí. E hoje nós temos aqui o Luiz Frederico, Fred, né, que é superintendente aí da Suframa, que vai aí nos dar o direcionamento, o que a Suframa tem feito e está fazendo, né, para mudar e transformar esse segmento. Seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado, Patrick e Alberto. Primeiro, agradecer o convite feito à Suframa para estar com vocês no podcast SG Connection. Para a gente é uma grande alegria poder falar desse tema, e eu não sabia, fiquei sabendo agora, primeira vez que vocês gravam em Manaus. Então sejam bem-vindos a Manaus e a Amazônia, tudo a ver SG com a Amazônia, e estou muito satisfeito pelo convite e muito feliz de falar do tema tão importante, tão relevante para a indústria, para os negócios, que é ESG. Estou aqui à disposição de vocês para contar a nossa jornada também no âmbito da Zona Franca de Manaus sobre ESG. Muito bom, Fred. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. E vamos direto, né, Patrick, para a nossa conversa. Fred, nós vimos uma matéria no Brasil Economy. A Suframa tem um plano para tornar o polo industrial de Manaus uma referência em ESG. Conta um pouco para nós desses bastidores, que a Suframa aí como realmente um agente articulador e educador da matéria quer cumprir essa missão. Exatamente, o nosso plano é audacioso, como todo plano deve ser, né? Porque sonhar não custa nada, mas precisa ter as diretrizes e as ações. Dizer a você que o nosso inicial era ser uma referência global, né? É ser uma referência global. E hoje nós já sabemos que somos uma referência nacional. Por que razão? Porque recentemente reuni com uma das certificadoras mais importantes do país, que tem um selo ESG, chama-se 360 ESG. E só no Brasil, só 5 empresas têm esse selo condecorado, né? Sim. A empresa foi certificada com aquele selo. E dessas 5, 3 estão em Manaus. Então nós já somos uma referência nacional em ESG. 3 grandes indústrias, 3 indústrias, inclusive uma indústria local, brasileira, e 2 indústrias globais, com certificações no último padrão, ou seja, no melhor padrão de ESG. Então, nós já somos. Mas começamos com um sonho, inicialmente conversando internamente, né, tentando trazer para a própria organização questões de ESG. Então, por exemplo, nós começamos na área de governança a estruturar a governança da Suframa, a criar uma política de transparência, a criar uma política de combate ao assédio moral, sexual e a discriminação, que acabou com um selo. Existe um selo Suframa hoje que as indústrias podem acessar, inclusive se não cumprir, paga multa de R$40 mil, né? Então a gente está combatendo também assédio, combatendo discriminação na Zona Franca. No âmbito social, nós temos várias iniciativas que as indústrias fazem para ajudar cadeias produtivas locais. Então tem muita conexão com a bioeconomia. Então, por exemplo, uma dessas empresas que tem o selo, ela compra parte dos insumos no interior da Amazônia, de ouriços de castanha, para usar na produção dela. Então a ESG também ajudando na construção de redes de conhecimento produtivo na nossa região. E a questão ambiental em si, que ao fim e ao cabo é competitividade. As pessoas associam às vezes a ESG a uma temática que é equivocada, muito ligada a um outro contexto. E a ESG, isso a gente do ESG, é competitividade. Ele está falando, por exemplo, de redução de consumo de energia, de utilização inteligente da água, e isso é redução de custo. É aumento de eficiência, né? Isso é competitividade, é melhoria da competitividade. Então, a nossa jornada começou debatendo e fizemos um grande encontro inicial, ainda sem nome, lá em 2023, ainda sem nome, encontro para falar de ESG. Vieram algumas indústrias, era sexta-feira à tarde.
E o auditório da Suframa ficou lotado do começo ao fim, quando eu vi que havia o interesse da sociedade debater. Sexta-feira à tarde, de 2 às 5, o auditório plenamente cheio. Então a gente se reuniu com o Centro da Indústria do Amazonas, com a Federação da Indústria do Amazonas, com a Rede Amazônica, com uma série de entidades locais e promovemos o primeiro Fórum ESG Amazônia, que inclusive esse ano vai ser o terceiro, dia 15 de abril. Nós promovemos lá na sede da Suframa, esse ano também vai ser de novo, todos foram lá, e começamos a sensibilizar a sociedade para a temática. As pessoas desconhecem. A pessoa acha que sabe o que é ESG, como eu disse agora. ESG é competitividade, ESG é eficiência, ESG é melhoria do ambiente de trabalho, um lugar melhor para trabalhar, um lugar mais feliz, é um lugar certificado ESG. Um lugar que se preocupa com o trabalhador, com a família do trabalhador e, portanto, cria um ambiente mais adequado, que educa o trabalhador não só na empresa, na indústria, a, por exemplo, reduzir consumo de energia, como também na casa dele vai fazer isso. Então é uma rede que se transforma e que transforma a sociedade. Então, no primeiro encontro, nós tivemos um público que jamais imaginaríamos, muita gente. As inscrições, a gente deu um número exato, e em 2 dias acabou, teve que aumentar o número de inscrições. E no segundo fórum, ESG, a Suframa já conversando com a sociedade, conseguiu lançar a sua iniciativa por meio de uma portaria interna, que é o Zona Franca mais ESG, que é o primeiro passo rumo ao nosso sonho, Perfeito, que o Alberto colocou, de ser uma referência global em ESG, como já somos nacionalmente, pelo fato de só termos 5 indústrias, né, no Brasil certificadas e 3 delas estarem em Manaus. E o selo Zona Franca mais ESG é o primeiro passo, Alberto, Patrick, que é o passo da sensibilização, que é o passo da conscientização. A gente está tentando conscientizar as indústrias da importância, da relevância, né? A indústria, em alguns momentos, era um pouco arredia, ela não sabe o que é isso, peraí, e ela começou a ver que isso é redução de custo, que isso é eficiência, que isso é competitividade para ela. Inclusive, em alguns casos, até tem a ver com questões de publicidade, de marketing. sim. Ela Brand, consegue né? branding, ela consegue ganhar mercado falando que cumpre, e cumprindo, obviamente, as questões ESG. Então, muitas indústrias hoje compreendem já isso. Imagina você estar em Manaus, na Zona Franca, produzindo série de produtos e dizendo, olha, eu produzo de forma sustentável, respeitando a sociedade com governança. Então, isso, no médio prazo, o consumidor, principalmente o consumidor brasileiro, porque o europeu já tem essa preocupação, entre o americano, mas o brasileiro logo vai começar também a ter essa preocupação. Então vai ser um branding da Zona Franca, Verdade. dizer que é ESG. Por isso nós queremos ser uma referência global em ESG. Dizer para o Brasil e para o mundo que aqui a gente produz, mantém a floresta preservada e as indústrias são certificadas. Então a gente não está só falando, nós estamos agindo em questões ESG. E nós tivemos a graça de ter 40 indústrias participando. Olha que foi voluntário, não foi nada obrigatório, voluntariamente. Não só a indústria, na verdade, a gente começou a ver grandes comércios locais começaram a querer aderir. Institutos de ciência e tecnologia querendo pedir para aderir, a gente foi Sim. aceitando, vamos Sim. embarcar, quanto mais gente nessa nossa jornada, melhor. Então agora, dia 15 de abril, no terceiro Fórum ESG Amazônia, que será na Suframa, com apoio do CIAN, Rede Amazônica, etc., nós vamos entregar os certificados de quem participou, daqueles que obviamente cumpriram o plano de trabalho. Né? Eles se comprometeram a fazer pelo menos uma ação no âmbito ambiental, uma ação no âmbito social e uma ação no âmbito da governança. É o começo de uma jornada, né? Isso, é o começo, é o primeiro passo, Perfeito. é a conscientização. Nosso objetivo, a médio prazo, é criar um índice nosso, ESG, um marcador nosso, ESG, e a partir dele fazer política pública, e aí pensar como a gente pode melhorar, aperfeiçoar processos produtivos na Amazônia e respeitar as questões ESG. Então, a gente está nesse caminho, é um processo de conhecimento também, a gente vai conhecendo, compreendendo melhor e ao mesmo tempo fazendo política pública, que é o que a gente está na prática acontecendo hoje com Zona Franca mais ESG, exatamente. O que você fala é muito importante na sua fala, você falou ali da governança, que vai dar o norte, as diretrizes, né, e a transparência, né? Cada vez mais o mundo exige transparências nas suas ações, né? Então você precisa informar, né, o que está fazendo, né?
E aí, para que você possa ter esses indicadores e construir a política pública, como você falou, você precisa ter dados, né? Para isso é uma jornada de Isso. aprendizado. Você começa ali com a Exatamente. conscientização, começa a produzir os dados, a partir dos dados você analisa e faz as políticas públicas, né? A gente está conduzindo uma jornada na Flex, que inclusive teve um episódio anterior ao seu, a Flex participou aqui, trazendo a experiência deles na jornada, que já vem de 2 anos. Ou seja, eles passaram 2 anos construindo indicadores para evoluir a maturidade. Porque, como você falou, o ESG é negócio. Ele traz eficiência. Não é só você cumprir uma questão ambiental, mas você trazer, por exemplo, a eficiência energética, a água, a redução de custos, só nesses 2 pontos. Quando você vai para a governança, você tem outros temas ali que você consegue trazer ganhos de competitividade. E quando você tem esse selo, o mercado passa a te enxergar como uma pessoa confiável, um parceiro confiável. E aí, nesse sentido, eu queria que você explorasse mais aí como é que esse selo tem impactado nas empresas com relação a negócio mesmo. Sim. Eles têm aproximado mais empresas. Como é que você enxerga esse selo no impacto dos negócios da empresa? Você citou a governança, eu queria só fazer, antes de ir objetivamente na resposta, da relação da melhoria de gestão das empresas com ESG, mas a governança é, sem dúvida, a base, ela é o fundamento para que a gente possa ter ações sociais e ações ambientais. Para você ter uma ideia, em 23, como eu disse, nós iniciamos a nossa jornada na SUFRAMA. E em 25, ano passado, tivemos uma grande alegria de receber do Ministério da Gestão, que existe o Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos, chama-se MGI. Nós recebemos o primeiro lugar do Brasil em governança e gestão. Então, a SUFRAMA, por conta do ESG e dessa vontade de ser mais ESG, ano passado foi eleita da Administração Pública Federal, não é só do Norte, do Nordeste, mas de toda a gestão federal no país inteiro, a primeiro lugar, o número 1 em governança e gestão. Então isso representa o quê? Representa que a gente está colocando em prática o que a gente está falando. Está falando de ESG e está colocando em prática. Isso representa melhorias internas de qualidade do produto. Então, no serviço privado, o que a gente tem observado? Aqui na Amazônia, 2 coisas muito interessantes. 3 coisas. A primeira é que a ESG funciona quando você vai certificar, quando você vai implementar, como uma espécie de melhoria contínua. Então, quem conhece gestão, conhece do processo de melhoria contínua, de qualidade, gestão da qualidade. Então, na prática, você acaba aperfeiçoando muito mais a gestão da qualidade da empresa, focando também em questões ambientais e sociais. E a qualidade, antigamente, pensava em quê? Em processo, né? A gente estendeu para além dos processos, pensar em pessoas e pensar em ambiente. Então, é uma melhoria de ambiente interno e também externo, que é a primeira coisa que isso quer dizer, melhoria da qualidade dos serviços, da qualidade dos produtos, da qualidade do ambiente de trabalho. Esse é o primeiro grande passo que uma empresa logo a gente observa. Inclusive, isso é bem observável. Você vai numa empresa que tem um processo ESG consolidado e vai numa que não tem, você percebe, é perceptível no olhar, no jeito de as pessoas se relacionarem. É um negócio diferente mesmo. E eu observo isso visitando as fábricas. Nós visitamos mais de 300 fábricas em 3 anos. Eu e toda a administração da SUFRAMA, toda a alta gestão, toda a cúpula, visitou várias fábricas. E as ESG eram o que mostravam os maiores índices de qualidade, de respeitabilidade, de controle, por questões de certificações ESG. Então, na prática, também nós vemos, além da melhoria da qualidade do ambiente, a gente vê em ESG a redução de custos de produção. Então, exemplo objetivo, uma grande empresa daqui gastava muito com ar-condicionado. E ela encontrou uma solução de utilizar a água da chuva para fazer refrigeração da própria fábrica. E assim o fez e reduziu custos absurdamente em eletricidade. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ela decidiu se certificar ESG por causa disso. Entre outras certificações que essa empresa, em particular essa, tem, ligadas às questões sociais, ambientais e de governança. Então, a gente vê na Amazônia em particular, aí eu não sei se é perceptível fora da Amazônia, mas aqui o que é interessante observar, as empresas associam muito investimentos em questões ambientais e sociais
a bioeconomia, ou economia verde. Como isso dá, Fred? Eu não entendi. Vou dar um exemplo objetivo. Tem uma empresa aqui que produz peças plásticas, faz injeção plástica, muito conhecida, muito forte, aqui na nossa região. E ela é uma das mais ESG, porque plástico, né, ela tem muita preocupação. Então ela, pô, como é que eu posso investir em ESG, ganhar qualidade, aperfeiçoar processo, etc. Então ela decidiu tirar a certificação dela, daquela certificadora que eu citei nacional, na verdade é global, e que tem, inclusive virou referência para a empresa no mundo inteiro, o selo ESG deles aqui do Brasil. E esta empresa, ela decidiu estudar como eu posso fazer ESG. E aí ela decidiu comprar pó do ouriço da castanha. A castanha do Brasil, não sei se vocês já viram como é o ouriço, é uma pola dura, de fibra, e você tem que quebrar para tirar a castanha de dentro. A castanha também tem uma fibra, você precisa abrir, etc. Aquela fibra, ela vira um rejeito, não serve para, entre aspas, nada. Essa empresa começou a tirar esse rejeito dessas comunidades ribeirinhas e secar, e depois de secar, triturar e injetar junto com plástico. Ou seja, há uma mudança mecânica. Além de usar plástico, eu estou usando um bioinsumo. Isso é ESG também. Com certeza. E ela está reduzindo o custo de plástico. Está usando aí. menos plástico. Então, e outra, está ajudando comunidades no interior da Amazônia a se desenvolver, social. A gente chama aqui na Amazônia redes de conhecimento produtivo. Por quê? Porque os bioinsumos da Amazônia, se você não precisa só conhecer o processo, tem que conhecer o ambiente, porque tem que ver se o rio sobe, desce, tem hora que aí ela cresce quando o rio desce, alguns crescem quando o rio sobe, e tem uma série de questões, chuva. Então você precisa ter um conhecimento da rede de produção daquele bioinsumo, do guaraná, do cupuaçu, da castanha, do açaí. Então não é só um conhecimento produtivo em si, mas de uma rede de fatores que contribuem. E essa empresa, por exemplo, que é muito ESG, não só reduzindo o custo, mas também ajudando a sociedade. Excelente. E outra, uma grande empresa que ela faz injeção já pediu, eu quero mais disso que eu quero colocar nos meus produtos, porque ela viu a questão do marketing, da publicidade. Sim. Olha, esse plástico aqui tem um bioinsumo de uma comunidade ribeirinha da Amazônia, estou protegendo lá, estou mantendo estou dando sustento, dignidade, emprego, renda para famílias no interior da Amazônia. Então também tem um apelo muito forte de publicidade, de marketing. E isso para a Zona Franca é fantástico, porque isso tem a ver com atração de investimentos. Verdade. Então o sujeito que quer dizer que é verde, ele tem que provar que é. Então ele vai querer vir para cá e dizer, olha, estou no meio da Amazônia, na Zona Franca, que preserva 97% da floresta do estado do Amazonas, e além disso, eu estou ajudando comunidades locais com o meu produto. Então isso, no futuro não muito longe, não muito distante, eu não tenho dúvida, vai ser fundamental de marketing, na área de marketing e publicidade. O sujeito vai escolher entre um produto que tem preocupação ESG e o que não tem, ele vai escolher o que tem. Sim. O público é diferente, né? O público agora, a gente está entrando num processo aí que chama capitalismo consciente, né? Então eu quero consumir, então o capitalismo continua, sim, mas eu quero consumir conscientemente para onde o meu dinheiro está indo, né? Então não é só consumir aquele produto, eu estou consumindo, mas quem está por trás, quem eu estou ajudando, para onde o dinheiro está indo, para quem está indo, né? Aquilo contribui de alguma forma para a sociedade. Então eu acho que isso é um fator assim fundamental. E aí, lógico, divulgar, e você falou uma coisa que é importante, né? Isso, o marketing deve se apropriar, você deve falar, porque de fato a gente precisa comunicar que faz, mas se eu não tiver transparência, aí a gente corre o risco de daqueles os famosos greenwashes, né? Então o cara faz uma publicidade, mas ele não faz. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e as empresas precisam ter ciência, né, e consciência de fazer as ações e entrar dentro da sua gestão, né, do seu DNA. É fazer e provar. Porque, Fred, o ano passado, o Ministério da Fazenda já está lá no site, a taxonomia sustentável brasileira já está publicada, e dizer-se sustentável vai ter que fazer exatamente isso que você colocou. Tem que provar. Esse exemplo que você deu é bem ESG mesmo, olha isso, ó. O plástico aproveita o resíduo da comunidade ribeirinha, ajuda ela na sustentabilidade, né, de sobrevivência, ou seja, está apoiando ali o desenvolvimento social, integra um produto, né, que vai para o mercado, ou seja, é um negócio,
e também aproveitam o potencial do meio ambiente. Então, ESG é isso. E ali ele está ali, ó, o processo produtivo é esse. Na taxonomia, tem os indicadores para diversos segmentos de empresas, e taxonomia é negócio. A taxonomia tem em vários países do mundo. Eu escrevi um artigo lá no LinkedIn em que eu conto essa história, e agora o nosso empresário brasileiro não pode simplesmente dizer, olha, eu sou sustentável. Não, não. Você vai precisar provar agora as suas práticas à luz agora da legislação. Até porque, Fred, e aí é muito pertinente a sua fala, vai gerar negócio. E a Suframa, né, e isso não é nacional, a Suframa tem uma visibilidade global. Então, vocês educando as empresas e ajudando o empresário a entender desse impacto e da importância que é integrar as práticas ESG na gestão, porque é muito isso, é integrar na gestão, não é uma coisa a mais. Eu e o Patrick costumamos dizer que a gente precisa ajudar, e aí esse é o propósito aqui do ESG Connection, simplificar o ESG para as pessoas entenderem, especialmente o empresário, que não é um trabalho a mais, é um trabalho necessário, porque agora está se transformando em risco jurídico. Se você não fizer, está aí a legislação. O Brasil já tem uma lei do Sistema Brasileiro do Comércio e Emissões, tem a taxonomia sustentável brasileira, e agora, Fred, eu acho que você também deve saber disso, a reforma tributária vai explorar as variáveis ESG, especialmente ali na circularidade, no gerenciamento de resíduos, na transparência, né? Então, ou seja, as empresas precisam se organizar a sua estratégia. Mas voltando para a Suframa, Fred, e aí o prêmio que você mencionou também é muito pertinente, porque eu gosto dessa coisa, porque a Suframa, ela não lançou um selo porque a sociedade está precisando, ela mesma já faz as coisas. Então quem entra lá no site da Suframa, eu entrei, então tem lá indicadores de transparência. Lembrando que transparência, né, Patrick, é um princípio de governança, né? E tem muitas outras ações que a Suframa já faz, como exemplo para as empresas. Isso. Um desses exemplos, Frederico, que eu gostaria que você trouxesse aqui para nós, o Suframa nas escolas e na universidade. Veja, essa eu acho que é uma ponte com a educação, com a formação das mentes do amanhã. Eu li lá o projeto, convido ao telespectador a olhar lá no site da Suframa, mas para você que está nos acompanhando aqui, queria, Fred, que você falasse um pouco desse... É um exemplo de prática ESG do social. Exatamente. A gente tem implementado uma série de outras ações que são vinculadas às consequências das questões da preocupação ESG da Suframa. Uma delas é a Suframa nas escolas, que também tem a sua vertente nas universidades. Então, é Suframa nas escolas e Suframa nas universidades, porque são contextos distintos, então são linguagens distintas. A gente teve que criar uma comunicação diferente para cada um, e também o objetivo aí é você comunicar para os estudantes, tanto da rede pública quanto particular, né, ensino médio ou ensino superior, o que é a Zona Franca de Manaus. A gente tinha estava agora há pouco num outro evento, e alguns políticos locais, e um deles disse, olha, tinha no passado um senador amazônico chamado Jefferson Pérez. Ele dizia o seguinte, olha, todo mundo no Brasil, quando faz alguma coisa boa, conta para todo mundo. Né? Então é tipo a galinha, né? Põe o ovo, ela chama a atenção. Cacareja. E a Suframa não, ela faz igual a tartaruga, quando bota o ovo, ela beira, cava um buraco, coloca o ovo, depois ela tampa, para ninguém ver. Então a gente tem essa dificuldade de se comunicar com o Brasil. Então nesse sentido, a gente começou a tentar sair de dentro, literalmente, da Suframa, e ir atrás da sociedade e dizer, olha, a gente está fazendo coisas interessantes aqui nessa região, vocês precisam conhecer. Então, há um empenho muito forte nosso de se comunicar, e os estudantes, é incrível, a gente imagina assim, todo mundo que está em Manaus sabe que é Zona Franca, e a gente se depara com a realidade e ela é dura. Sim. Porque você faz a pergunta aqui, levanta a mão quem sabe me explicar o que é Zona Franca. Pouquíssima gente consegue. Então a gente está num desafio também social de mostrar a relevância desse modelo, desse projeto de desenvolvimento para a sociedade. Né? E eu queria aproveitar, falando disso, falando de aproximação com a sociedade, falando de ESG e falando da necessária construção, e você bem citou agora o greenwashing, que é o que a gente não quer e não aceita, a gente precisa fortalecer essas redes. Então a Suframa já está em negociações com a Universidade Federal do Amazonas para a criação do primeiro observatório ESG da América do Sul. Não existe nenhum observatório consolidado, sério, né,
Sim. com documentação e etc. Existe um no México, que a gente fez a pesquisa e encontrou um no México, mas na América do Sul não tem nenhum. Então, o que é um observatório? É um lugar onde você reposita, você coloca tudo que você tem de informação sobre aquilo. Por isso é importante da Universidade Federal do Amazonas estar participando. Então, a gente vai fazer uma coisa com a operação SUFRAMA, o FAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, e a UFAM vai ser o grande repositório, seus pesquisadores, principalmente da área de engenharia da produção e de ciência da informação, eles serão os grandes administradores, mas nós vamos criar uma rede do observatório, porque só o FAM e a SUFRAMA não fazem sozinha a ESG. Então, Sim. nós vamos convidar outras entidades, a Universidade do Estado do Amazonas, o Centro de Bionegócios da Amazônia, que vai fazer parte também desde o início, está fazendo já parte, os institutos de ciência e tecnologia, que já estão se agregando. Eu convido vocês também a estarem conosco nessa rede, porque vai ser, primeira coisa, vai ser vanguardista no Brasil, porque não há uma estrutura, né, de observatório consolidado. E o Centro da Indústria vai estar, do Amazonas vai estar conosco, a Federação da Indústria. Então, o nosso objetivo qual é? Que este lugar seja o lugar de se pensar ESG no Brasil. Por quê? Porque só tem um lugar no Brasil que você pode falar de economia verde, bioeconomia e ESG ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E esse lugar é Manaus. Por quê? Porque aqui a gente tem a biodiversidade ao redor e tem a indústria. E não são poucas. Ano passado a gente fechou com 553 indústrias incentivadas só aqui em Manaus. Lembrando que eu deixei claro, 553 indústrias incentivadas. Se você soma com as não incentivadas, ou seja, as que não têm projeto aprovado na SUFRAMA, você passa de 2.000 indústrias, né? Porque são aquelas indústrias de componentes que não necessariamente precisam ter ou de serviços industriais, que não precisam necessariamente ter um projeto aprovado conosco. Então ela às vezes faz um processo industrial terceirizado e não precisa, porque ela está na Zona Franca, ela acaba fazendo já como se fosse um comércio local, então o incentivo é mantido internamente. Mas ela não pode vender para fora, né? Nesse caso dos outros que não têm incentivos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos no coração da floresta, da maior floresta do mundo, né? Da maior biodiversidade, numa cidade que hoje é o 6º PIB do Brasil, né? A 6ª cidade mais rica do Brasil, é Manaus, e com a indústria aqui querendo fazer ESG. Então, um lugar que as oportunidades para essa temática estão mais latentes e que, ao mesmo tempo, as condições objetivas estão postas, ou seja, a indústria e o lugar em si, a região, a localização, a geografia, é Manaus. Então, estou muito feliz também de saber que vocês vieram para cá e eu espero que vocês voltem muitas vezes mais e façam parte do nosso observatório. Porque a ideia do observatório não é que não seja de Manaus, seja do Brasil. Perfeito. Só que a localização dele vai ser na Amazônia, porque as razões que eu Questões acabo óbvias, de né? Óbvias, colocar. né? Fazer um observatório ESG fora daqui seria ótimo, mas não estaria no lugar, né, mais adequado para isso. Eu usei um termo aqui, Patrick, só para a gente aproveitar, Fred. A gente estava aqui com o Thiago e com a Eliana, lá da Flex. A Amazônia, o estado do Amazonas, é o grande coração verde sustentável do Brasil, por que não dizer do mundo. Então isso que você fala tem muito sentido nessa perspectiva de desenvolvimento do ESG, com essa visão mesmo integrada dos eixos ambiental, social e governança, né, Patrick? Não, você falou bem, todos os eixos, né, os 3 temas desses eixos estão muito pujantes aqui para tratar. O ambiental, nem se fala, né? Social também, aqui nós temos por questões de localização, então eu acho que a Zona Franca é uma questão social, né, a nível nacional, né? E governança é a indústria, né? Se a indústria não tiver governança, não tem eficiência, não tem lucro, não tem reputação, não se mantém, né? Pequeno adendo, essa questão, que talvez a torne ainda mais relevante, o ESG no Brasil, em particular na Amazônia, é o seguinte. Você citou bem, questões ambientais, por questões óbvias, estamos aqui preservando 97% da floresta. Você citou a Flex, que é uma grande parceira da SUFRAMA, o Thiago é um grande empreendedor, uma referência, além de ser um parceiro da SUFRAMA, e nós estamos muito felizes que ele também está nessa jornada ESG. Né? Mas você citou o S de social. Na Amazônia, falar dessas questões também, é preciso deixar claro que nós estamos falando de um lugar que é periferia econômica. Nós estamos falando do centro econômico brasileiro.
Então, na periferia, as questões sociais são ainda mais complexas. Então, se é difícil, um exemplo objetivo, você ter oportunidades em São Paulo, é muito mais difícil ter oportunidades na periferia. No caso da Amazônia, toda é periferia econômica. Manaus é, digamos assim, um oásis no meio de uma periferia. Então, as questões sociais surgem também, no caso do ESG, como um mitigador de desigualdades sociais. Veja o exemplo daquela empresa que eu falei da injeção plástica. Ela está em Manaus, mas ela está pegando esses produtos, no caso os ouriços da castanha, lá em Lábrea, bem distante daqui. Ela está fazendo exatamente isso, ela está reduzindo assimetrias, ou desigualdades, né? Sim. Ela está levando oportunidade, dignidade àquele caboclo que ficava ali sem perspectiva e que agora que sabe, se ele trabalhar e guardar o ouriço, bem guardado, saber as boas práticas, etc., ele vai ganhar dinheiro, porque vão comprar e vão utilizar isso num plástico e, assim, isso está levando também, Patrick, no S, dignidade humana, oportunidade. Então, não é só ESG. O ESG acaba transbordando para questões de bioeconomia, transbordando para questões de dignidade humana, e no caso do Brasil e da Amazônia, também auxiliando nesse processo de redução ou de mitigação de desigualdades socioeconômicas que existem dentro do nosso país, e que vocês sabem, são brasileiros como eu, que o Brasil é referência mundial em desigualdade, né? Sim. Lamentavelmente. Então a Zona Franca ela vem exatamente para tentar reduzir essa desigualdade existente entre as periferias do Brasil e o centro econômico brasileiro. Sim, é muito isso, Fred. E aí um detalhe, você falou de dignidade, nós estamos também falando de direitos humanos. A gente tem uma declaração universal dos direitos humanos, infelizmente no século XXI a gente ainda não cumpre com tudo que está escrito lá, existem várias assimetrias mundo afora, e aí é justamente isso que o ESG se propõe. Hoje, direitos humanos está muito nas agendas da governança de vários segmentos de negócio. A gente acompanha, por exemplo, o segmento do turismo ali, as grandes redes hoteleiras estão preocupadíssimas com direitos humanos, porque sabe que é uma variável de risco. O segmento aí da indústria, da manufatura eletrônica, muitas empresas, inclusive a Flex tem isso, a certificação RBA. Então, quando a gente traz esse assunto da dignidade humana, a gente fala dos direitos humanos, de condições mínimas de vida. A gente sabe que, né? É como você mesmo disse, Fred, Manaus é um oásis. E o Brasil tem muito disso ainda. Mesmo lá em São Paulo, nós somos de lá. Então tem, né, o São Paulo é a locomotiva do Brasil, né, um estado que tem um PIB elevado, mas tem desigualdade lá também. Aí tem enfrentamentos que aí sim, o Estado, as empresas precisam agir juntos para reduzir, mas nós temos esse desafio, né? Então, e não por outra coisa, por uma questão de direitos humanos, porque quando todos têm dignidade, a gente está caminhando para uma civilidade, né, um ambiente melhor para se viver. Exatamente, desenvolvimento. Ao fim e ao cabo, quando a gente fala essa palavra desenvolvimento, que parece tão, assim como outros falam como liberdade, etc., parece um pouco abstratas, desenvolvimento na prática é você dar oportunidades às pessoas. Em resumo, é isso. Que oportunidades são essas? Não é só de emprego. O emprego, obviamente, é muito relevante porque vai trazer a renda, mas oportunidade de trabalhar e, com isso, ter acesso à cultura, lazer, ter acesso ao lazer, ter acesso à saúde até nutricional. Se você tem dinheiro, você acaba comendo melhor, comprando melhor. E a gente, às vezes, não tem noção. Quando faz isso, a gente não pensa nisso, mas é isso. É também isso. É melhoria de eficiência para a indústria? Sim. Para a empresa? Sim. Mas é também dignidade humana, oportunidades sendo criadas. Não fosse esse empenho dessas empresas em fazer ESG, essas comunidades ribeirinhas não estariam recebendo essa verba para esse bioinsumo vir para cá, né? Então nós acabamos transbordando. Isso para mim, enquanto gestor público, uma alegria imensa, uma satisfação, me envaidece poder ter iniciado esse processo, e com o observatório, que se logo mais, se Deus quiser, a gente vai estar lançando oficialmente, assinando o acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Amazonas, nós vamos perenizar. E aí teremos pesquisas sobre isso, né? Quem sabe no futuro até mestrados, doutorados, porque já existe um MBA na Universidade Estadual do Amazonas. MBA em ESG.
na Universidade do Estado do Amazonas. Inclusive, o último módulo vai ser agora, eu vou ser o professor do último módulo, Muito bom. lá do MBA em ESG da Universidade do Estado do Amazonas, sobre cadeia de valor, vou falar sobre isso. Então, é muito bom ver que o que a gente há 3, 4 anos quase não ouvia falar, a gente já começa a perceber uma preocupação maior das empresas, e nem se fala, o setor financeiro, já temos fundos de investimento que obrigam certificações ESG, que é uma coisa fantástica. Né? É uma coisa, ela quer reduzir o custo, né? O risco. Exatamente, ela reduz os riscos, isso. exigindo ESG e melhorando a qualidade, no fim e ao cabo, como eu disse lá, é eficiência e melhoria. Né? Indústrias, eu estou dizendo isso, não estou dizendo que me contaram. Estou dizendo para vocês, Patrick e Alberto, que eu visito fábricas todos os dias, ou quase todos os dias, mais de 300 fábricas em 3 anos. E nas ESG, que lamentavelmente já são poucas, gostaria que fossem mais, você vê nitidamente, claramente uma diferença. Claramente, é um negócio assim, realmente, a olhos nus você consegue Inclusive, ver. você vê isso lá no balanço, né? Se você No olhar o balanço da dela, organização, na última linha lá, no clima margem organizacional. Recentemente, menos de 2 semanas, eu fico muito feliz porque colou de alguma forma, né, na minha testa, talvez, essa temática. E há 2 semanas eu recebi uma amiga, uma diretora de uma indústria que tem certificação ESG, dizendo, puxa, tu poderia vir aqui amanhã, a gente vai fazer uma coisa muito legal na temática ESG. E aí eu cheguei lá, todos ficaram muito felizes com a minha presença, e todos estavam muito alegres, e eu não sabia bem, sinceramente, até chegar lá, não sabia bem o que era. E a alegria deles era que eles estavam inaugurando ali o tratamento de águas pluviais deles. Então, toda a água que era utilizada para limpeza, para que não fosse para beber, para todo o mais, eles criaram um reservatório de alguns litros. E o engenheiro feliz, e todo mundo feliz, alegre. Então, assim, cria também um ambiente organizacional muito mais interessante, porque o engenheiro ficou feliz que ele, olha, não usa bomba, é a gravidade, ele colocou, desce de lá, vem para cá. Eu não sou engenheiro, mas eu fiquei feliz de ver a alegria dele e da empresa de mostrar para a sociedade, olha, eu vou tratar águas da chuva e vou utilizá-la aqui no meu jardim, na minha limpeza, nos meus banheiros. Isso é sensacional, isso é redução de custo, vou pagar menos água. Isso. Não é isso? Ele investiu, claro, um valor alto para fazer aquilo. Mas quando ele põe na ponta do lápis, ele sabe o retorno financeiro. E aí a eficiência. E aí, mais uma vez, a Zona Franca mais competitiva. E retenção de talento, né? Você trabalhar num ambiente onde você se sente bem, onde você é feliz, onde você entende que o teu propósito de vida ali está sendo refletido nas ações da empresa, faz toda a diferença. A gente já tem um mercado muito competitivo. A escassez de mão de obra é um desafio para as empresas, né? E quando você não proporciona um ambiente satisfatório, às vezes não é só salário, às vezes não, geralmente não é só o salário, né? Mas é um conjunto, né? Você acaba retendo o talento, isso se tornando mais eficiente. Veja, Alberto, que aqui a gente falou do social, falamos de retenção de talento, você falou da cadeia de valor, que é a sua disciplina, que é um ponto que a gente deve explorar aqui. Cadeia de valor, falou de governança, falou de redução de custo, de economia. Então, assim, nós estamos falando o quê? De negócio. Então, às vezes a pessoa associa o ESG a uma coisa como se fosse uma norma. Não é, o ESG é negócio. Você que está na camada executiva precisa se observar esses temas, senão pode impactar no teu negócio. Aí, nesse sentido, voltando até um pouco para a governança, que dentro desse contexto, a Suframa publicou, né, o relatório dela de 2024, né, e aí fala sobre vários temas ambientais, né, resíduos, né, e tal. Eu queria que você falasse, tem outros temas, né, de economia circular, temos a reforma tributária que fala claramente sobre economia circular, né. Então, nesse sentido, o que a Suframa tem atuado aqui com relação a resíduos junto com a iniciativa privada, né, com a indústria? Isso é mais um ovo que a gente enterrou, um tartaruga. Falando sério. Falando sério, deixa eu lhe dizer. Em 2007, eu era um acadêmico de administração pública na Universidade do Estado do Amazonas. E a Suframa estava publicando, em 2007,
todo o inventário de resíduos sólidos da Zona Franca de Manaus. Olha isso. 2007. Olha que a lei de 2007. Resíduos é de 2012, né? A lei de 2012, 2007. Tá? E eu descobri isso lendo lá, cheguei lá, na Suframa ainda não era o sistema informatizado, né? Tinha aqueles Sim. papéis, eu fui ler e eu vi eu lembro até hoje que eu li um documento, lá estava assim, Suframa faz cooperação técnica com a agência japonesa, estava escrito assim, JICA, a pronúncia certa é JICA. Aí eu li assim com uma amiga minha, o que é JICA? Ela riu para mim e falou, é JICA, que é Japan International Cooperation Agency, alguma coisa assim, Agência de Cooperação Internacional do Japão. E aí, para que a cooperação? Não, para fazer o inventário de resíduos sólidos. A gente já tem um inventário. Eu falei, mentira. Ela falou, verdade. Então eu saí da minha unidade, que eu sempre trabalhei na área de relações internacionais, comércio exterior e atração de investimentos. E aí eu fui na unidade dos engenheiros lá das Suframa, da área de análise de projetos, e tinha lá uma unidade que eles chamavam até de JICA, a unidade interna, que os engenheiros das Suframa foram ao Japão, ficaram 3 meses lá, aprendendo a fazer um inventário de resíduos sólidos. Depois os japoneses vieram aqui, e o mais interessante, a segunda cidade do Brasil a ter publicado a sua política municipal de tratamento de resíduos sólidos foi Manaus, porque já tinha um inventário, facilitou muito. E desde esta época, a Suframa obriga que as empresas, ao apresentar um projeto para ter acesso aos incentivos fiscais, ela já apresente o plano de tratamento de sólidos. Então, isso existe. Para a gente, isso não é nada novo, isso é já obsoleto, já é uma coisa antiga. Para a gente, quando alguém fala, para mim principalmente, de economia circular e tal, eu falo, pô, mas isso aí é 15 anos atrás, eu tô discutindo indústria 5.0, eu já estou querendo ir para ali. Então, sobre isso, e aí falando mais pragmaticamente, quando nós instituímos essa obrigação, surgiu um novo polo dentro da Zona Franca, um novo segmento industrial, que é o segmento exatamente voltado a esse tratamento. Então é comum aqui, nós temos fábricas só de reciclagem de resíduos sólidos. E temos muitas, não são poucas. Virou negócio. Virou negócio. Então tem gente aqui, milionária, na Zona Franca, que ganha dinheiro captando papel, papelão, resíduo de papel, resíduo de plástico, enfim, todo tipo de resíduo. E você sabe que para cada tipo de resíduo tem uma lei, uma norma e tal. Então resíduos eletrônicos, aí tem 2, 3 empresas que fazem só resíduos eletrônicos, tudo isso só faz. E outra, ela transforma aqui e devolve para a sociedade. Então, para a gente, isso de verdade, é muito comum e tem um segmento consolidado dessa área de tratamento de sólidos ou de economia circular. Então, tem empresas aqui muito grandes, empresas muito conhecidas, que só fazem isso. Eu lembro até hoje de visitar logo no começo da gestão uma delas, que recicla até hoje plástico, todo tipo de plástico. Né? E é até engraçado, você vai numa empresa que não faz reciclagem, é tudo muito corretinho, limpinho. A de reciclagem é um pouco diferente, porque você é muito resíduo, né? E é meio diferente de ver, mas sim, o trabalho é relevante. Né? Então, ela estava desenvolvendo um modo de reciclar aquelas fitas adesivas, que não tinha ainda um modo de reciclar. Então, aqui em Manaus, a gente tem, por exemplo, uma empresa que trabalha reciclando plástico de fita adesiva e vira de novo o polímero para fazer de novo qualquer outra coisa. Então, isso é interessantíssimo, né? A gente acaba a gente não faz como a galinha, que a gente Sim. enterrou esse ovo Sim. desde 2007. E outra, até hoje, se hoje alguém entrar com um projeto na Suframa, tem que apresentar como vai tratar os resíduos sólidos. E tem que ter a aprovação do IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, é um órgão estadual. Senão a gente não aprova o projeto. Roberto, você viu aí que comunicação é um fator essencial, né? Às vezes as empresas, eu costumo falar que não vou implementar esse G não, é mais burocracia. Às vezes eu até quase certeza afirmar que você muitas empresas, né, nem todas, né, você já é SG e não sabe. Por quê? Porque você não comunica, né? A gente teve com a Flex no episódio anterior, e a Eliana, que era da área de SGI, da área ambiental ali que ela gerenciava, ela começou a transitar pelas outras áreas, e na hora que a gente foi
criar a jornada, muitas das ações dos 3 eixos já se praticava dentro da empresa. Só não estavam integradas. Só não estavam integradas e de Isso. conhecimento. Poxa, e quando, para né, grata surpresa, poxa, eu já sou SG, já tenho condições, lógico, tem uma jornada, tem uma integração, não é tão simples como uma norma específica ambiental. Essa comunicação precisa ser transversal entre os 3 eixos, né? E comunicação, né? Sim. Comunicação Sim. é o nosso Patrick, principal desafio da humanidade, né? Isso é bem comum, relativamente comum, as indústrias não saberem que tem muitas ações ESG. Primeiro porque é um tema relativamente novo, né? Embora a gente saiba que não é novo, Não é novo. Sim. mas para quem está começando a lidar aqui na Zona Franca é novo, então ele não tem noção bem o que é isso. Então a gente fala, mas peraí, tu não tem um plano de tratamento de solo? Tem. Tu não tem lá painéis solares, né? Tu não tem lá um controle da água lá, digital, que... Então tu já está fazendo coisas ESG. Tu não tem lá um regimento interno de integridade? Tem. Então tu já estás fazendo. Só não sabes que está, mas já estás fazendo. Então a gente passa também muito por isso. Na verdade é bem comum, é muito comum Sim. as indústrias e as empresas em geral não terem noção. Por quê? Porque a gente lida dessa temática, quando fala ESG, de forma integrada. Então esse que é a diferença. Então quer dizer, então, se eu tenho ações em área ambiental, social e em governança, então eu já sou ESG? Não, porque você precisa trabalhar isso de forma integrada, sistemática. Tem que estar na estratégia da empresa, não é algo isso, isolado. Exato, é isso que faz a diferença. Então, eu, como sou administrador público, administrador de gestão pública, a gente tem que ensinar de uma forma essa. Peraí, não é assim. Sim. Não é porque você tem painéis solares, tem um código de conduta e tem lá ações de educação na escola da tua fábrica que tu é SG. Não, peraí, Boa. calma lá. Isso tem que fazer parte de uma estratégia. Tem que ser sistematizado, tem que estar na cultura da organização. Aí sim você tem, portanto, pode dizer que você é ESG. Sim. Não é simplesmente fazer ações que uma unidade não sabe que a outra faz aquela ação. Sim. Os colaboradores, os trabalhadores não sabem que aquilo é feito, então isso não é ESG. E no Comércio do Frama era assim. Então, quando eu falei ESG a primeira vez, eu chamei os demais, eu mesmo também não sabia de muita coisa, porque eu era de uma área específica e eu não sabia se eu tinha plano de tratamento de resíduo sólido. E tinha plano de logística reversa. Não tinha noção que já tinha, e já estava lá. Não, obviamente eu sabia que tinha um comitê de ética, tinha lá um código de ética e tal, que faz parte também de governança. Mas, assim, ações que... governança é com Alberto, tá. E essa parte aqui de ética, né, que também é governança... Não, mas isso aí é com o Patrick. Então não estava muito bem articulado. Então a gente colocou na estratégia da organização, de forma sistematizada, ou seja, com fluxos, processos, com entendimento claro. Fizemos um processo interno de oficinas com os servidores, explicando o que é ESG. Então, processo educacional, processo de... Tem que passar, não tem como fugir dessa parte. Né? E aí, quando todos começaram a entender, que a gente viu as coisas andando, a gente ainda está vendo isso acontecer, não está ainda no nível de excelência que nós gostaríamos, mas já está no nível bom, né? De ver os servidores entendendo, compreendendo, agora eu entendi a ligação disso com isso. Então, por exemplo, a gente precisa avançar ainda na área de licitações nessa área, né? Então a gente tem que começar a criar regras que a empresa que vai vencer tenha preocupações ambientais, sociais de governança. O que eu possa comprar mais papel reciclado e menos papel não reciclado. Então essas ações você precisa avançar ainda. Não estamos ainda nesse nível. Mas vamos chegar lá. É um processo. Agora eu quero me apropriar, Fred, aproveitando aí que você vai estar lá na aula do MBA, para a gente falar um pouco de comércio internacional, partindo aqui de 3 fatos. Primeiro, o acordo União Europeia-Mercosul, eu acredito que é uma questão de tempo, vai se materializar. E aí os europeus querem outros mercados, mas não querem qualquer mercado. Querem um mercado em que as empresas têm práticas alinhadas ao ESG. Não à toa, em dezembro de 2025, a União Europeia publicou uma cartilha com práticas ESG para pequenas e médias empresas. Ela está indo para a Índia, está aqui alinhavando o acordo com o Mercosul, ou seja, vai acontecer.
Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Talvez o primeiro-ministro esteja aqui em maio. Lá em São Paulo a gente está acompanhando isso. Câmara Americana de Comércio já discute sustentabilidade também há algum tempo. Sempre com essa perspectiva de quê? De entender como as empresas estão praticando ESG no Brasil. Por quê? Porque vai gerar negócio. E aí, o trabalho aí, né, da Suframa está plantando essa semente que a gente já sabe que vai funcionar. Veja, essa coisa que você trouxe do resíduo foi lá de 2007. Então, hoje estamos em 2026. E o ESG é a mesma coisa. A gente já tem quase 22 anos de ESG no mundo. E a gente ainda não se apropriou das coisas. E aí, Fred, fala um pouquinho da importância. Aqui em Manaus tem muita empresa nesse modelo de negócio, B2B. Né? Eles fornecem. E claro, a Zona Franca é uma vitrine para o mundo. As empresas, quando vêm para o Brasil, fatalmente olham para a Suframa. E ter ESG, então, vai ser um diferencial para essa cadeia de valor. Fala um pouco dessa visão, até para o nosso empresário que está aqui nos assistindo, ele entender o quão importante é isso, Fred. Sem dúvida. Aí você entra no meu métier inicial, como eu disse, antes de ser o superintendente executivo, eu era coordenador dessa área de comércio exterior. Então, legal. O meu métier é a minha área. Agora eu estou mais confortável ainda para falar. Obviamente, a gente está fazendo uma prévia, a gente pensou em ESG sobre vários aspectos. Um deles tem a ver com questões estratégicas, até geopolíticas de alguma forma. Nós sabemos que isso é um diferencial competitivo. E será ainda mais no futuro. Por isso a gente está nesse esforço. Então há uma questão estratégica por trás disso. Né? Mas dito isso, nós entendemos que no mercado internacional, e isso não é de hoje, já está acontecendo há uns 10, 15 anos, existem regras que são ditadas pela Organização Mundial do Comércio, de como os países devem trocar essas mercadorias, como funcionam as questões de tarifas, etc, etc. Agora um pouco balanceado, mas ainda fato, né? A OMC está aí, ainda forte e ainda dita regras internacionais de comércio, né? E nessas regras nós temos uma das inúmeras variantes, o que a gente chama de private standards, que são padrões privados. Padrões privados conhecidos no mundo inteiro como selos, né? E que os países começam a utilizá-lo até como uma forma de não apenas garantir qualidade, que é o principal motivo, mas também até em alguns casos como barreira não técnica, ou barreira técnica e não tarifária. O que eu estou falando? Nós temos o objetivo para explica melhor esse negócio. Estou viajando, private standard e tal. Vou dar um exemplo. Os países árabes, eles só deixam entrar a mercadoria de fora, de uma carne lá, se tiver o selo halal. Halal em árabe, né? Se for Israel, tem que ter lá o kosher, que é um selo, padrão privado daquele país. Ele criou aquela barreira técnica, só vai entrar aqui se fizer isso. Se cumprir. Então, no caso do selo halal, por exemplo, envolve questões religiosas. Então, o gado tem que ser morto de determinada forma, tem que ser cortado de determinada forma. Então, se não for daquele jeito, não podem comer, tem a ver com religiosidade. Então, e aquilo é um padrão privado, não tem como o Brasil, não, vou vender de qualquer jeito, e não vou comprar. Não vai poder entrar, ou qualquer outro país dizer isso. Então, tem que seguir aquilo. E já existe iniciativas, como você bem colocou, alguns mais avançados, outros menos, como é o caso da União Europeia, de se pensar em padrões privados ligados a questões ESG. Já existem padrões privados, selos, etc., ligados a questões ambientais. Existem padrões privados, por exemplo, ligados ao mercado de carbono, que conecta de alguma forma com as questões ESG. Né? Então, por exemplo, no futuro, imaginemos que a gente crie um selo privado brasileiro. Olha só, eu vou deixar essa tua mercadoria entrar no Brasil se você comprovar que neutraliza carbono. Não tem preocupação com neutralização de carbono. Isso vai acontecer. Isso é uma forçação de barra, por exemplo, para os grandes países começarem a tentar reduzir emissões de carbono. Então isso é um exemplo do que poderá, já está acontecendo, mas poderá ser fortalecido no futuro. Então a ESG, no futuro, se o Brasil avançar nesse aspecto, pode ser um diferencial competitivo da indústria brasileira, não só da Zona Franca. Você vê que o Brasil é um país muito esforçado nessa temática ambiental,
né? Ele é bem referência no mundo, nas debates globais. E se a gente trabalhar de forma estratégica, quem sabe no futuro, a gente possa ser referência e até estabelecer padrões internacionais de questões ESG. O que eu não vejo como isso impossível, não vejo de forma alguma. Acho que a gente só precisa avançar, precisa levar mais a sério, digamos assim, Uhum. todos nós, não só a Suframa, não só o governo federal, mas toda a sociedade precisa se empenhar, que eu acho que isso representa, estrategicamente falando, um ganho competitivo para o país. Imagina que a gente consiga criar padrões ESG. Então, todos os países vão ter que seguir o nosso padrão, né? E aí você acaba ganhando competitividade. Mais uma vez, falando de negócio e falando da empresa, quer dizer, o país X vai saber que se comprar carne brasileira, ela necessariamente por ser brasileira, ela já tem aquela certificação, ela já é daquela. Então não vai preferir a brasileira do que a outra Do que que a não outra. tem, que ele não sabe se tem aquela certificação ou não, aquela preocupação ou não. Então é isso, na prática é isso, é facilitar é, a, o comércio entre países e aí fomentando nossas exportações e por conseguinte fortalecendo a indústria nacional e modernizando os processos produtivos, a gente vai conseguir competitividade. É que eu penso por vista estratégico. Sabe que quando a gente fala por vista estratégico, sempre parece meio lucubrativo, né? Parece, né? Mas tem que pensar nisso também, né? Sim. Então, a ESG para o Brasil tem a questão objetiva, pragmática, tática, operacional, mas do ponto de vista estratégico, eu acho que você trouxe bem esse debate. Pode ser no curto, no médio e longo prazo, pode ser um diferencial competitivo da indústria nacional. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é, a gente pode vender mais, exportar mais no futuro, porque somos mais ESG. Ou podemos, inclusive, ser mais competitivos com produtos importados, porque somos ESG. Que quer dizer, não apenas exportar, mas um exemplo objetivo. Um produto hoje que chega da Europa para cá, em geral, ele é mais competitivo que o nosso, dependendo do produto, né? Porque ele tem um custo de produção menor, mesmo pagando por de importação, ele entra aqui. Mas se a gente cria padrões privados e técnicos locais e o nosso produto ganha competitividade, reduções de custo, eficiência, etc., a gente pode competir com esse cara que está vindo de fora. Então é isso, é sobre isso que nós estamos falando na prática. Bem, pessoal, estamos já indo para os finalmente do nosso podcast, né? Então a gente já vai iniciar aqui o processo de encerramento. Mas o que você falou aqui, ele mexe na camada de negócio. Mexendo na camada de negócio, ele todo o perfil de empresa, pequena, média e grande empresa. Então, se o empresário, independente do seu porte, não tiver dentro desse contexto, o que é que ele vai fazer? Ele vai ou deixar de existir ou passar por muitas dificuldades, né? Por quê? Porque o mundo está se movimentando. E você falou uma coisa muito interessante que é você passa a ser mais competitivo, o teu produto está mais aderente à necessidade do mercado, consequentemente, às vezes não é nem o preço, né? Às vezes você tem até um preço um pouco mais alto, né? Não tem vamos dizer assim, uma escala, mas você acaba sendo competitivo porque o que o cliente quer é isso, é aquele tipo de produto, tá? Então, isso faz toda a diferença na camada de negócio. Mas para a gente assim concluir, o nosso podcast já está chegando aí, né, quase 1 hora de podcast. A Suframa iniciou o plano estratégico 2027-2032. Eu queria que você desse o direcionamento, o norte, para onde vai esse planejamento estratégico, até mesmo para as empresas se conectarem. Você falou muito, ó, se eu não tenho dados, se eu não tenho informação na sua fala ao longo desse nosso podcast, como é que a gente vai criar políticas públicas, né, para incentivar e valorizar a indústria, né, as empresas que estão dentro desse contexto, né? Então, eu queria que você falasse qual é o planejamento estratégico, o que é que as empresas precisam se conectar, porque uma coisa que eu tenho visto em outros programas, a proximidade da iniciativa privada e governo, isso precisa sentir, nós precisamos sentar na mesma mesa para criar justamente, todo mundo entender a necessidade de cada um e criar políticas públicas que atendam, né, as necessidades do governo e as necessidades da iniciativa privada e governo, né. O OEA, por exemplo, é um programa que tem incentivado a Receita Federal e a iniciativa privada a fomentar o comércio internacional, a valorizar as empresas que têm compliance, e com isso ela tem celeridade, então eu começo a separar o joio do trigo, né? Então tem uma série de iniciativas, Confia, são programas que está sendo construído, Alberto, não é
Pelo governo, não, é junto com a iniciativa privada. Isso é importante, porque ele já nasce aderente. Né? Então, eu queria, para a gente concluir aí, é que você falasse sobre essas Claro. questões das políticas públicas, né, e qual é o direcionamento estratégico da SUFRAMA, né, que vocês estão iniciando a construção aí do planejamento estratégico. Perfeito. E realmente aí tem a ver totalmente com a área, que eu sou o executivo, então eu que lido diretamente com a temática de planejamento estratégico. Nós temos um planejamento estratégico que termina no final desse ano. Nós já iniciamos a construção do próximo, que é de 27, como você bem colocou. E a primeira coisa, no final do ano passado, aprovamos as diretrizes estratégicas do próximo planejamento. Então, entre elas, a terceira, são 3 diretrizes, a terceira fala de sustentabilidade, fala de questões ESG. Então, isso é a primeira novidade, né? A SUFRAMA estabelecendo como critério estratégico, como diretriz estratégica, que é a base, né? Assim como a governança é a base do ESG, as diretrizes estratégicas são a base da construção do plano, né? E o terceiro item é exatamente ligado às questões de ESG, sustentabilidade, compliance, transparência, etc. Então, o nosso caminho vai, obviamente, pensar em bioeconomia ou economia verde. Então, a gente pensa que a nossa Zona Franca ela tem um potencial muito grande nesse segmento futuro. E aí está falando de diversificação dos vetores da matriz econômica, né? Então, não só depender do que a gente já tem hoje, mas no futuro, quem sabe, sonhar, por exemplo, com medicamentos que foram que tiveram origem em bioinsumos, né? Que teve origem na floresta. Né? Então, investimentos em ciência, tecnologia e inovação, que é a segunda grande diretriz. A gente tem aqui a Lei de Informática da Amazônia, que ano passado ele é um cálculo com base no faturamento. Então, 5% do faturamento das indústrias que produzem bens de informática, menos impostos, deve ir para pesquisa, desenvolvimento, inovação e capacitação. 1,7 bilhão no passado. Então, a gente acredita que o futuro também passa por investimentos em ciência, tecnologia, inovação e capacitação. Né? Nós teremos necessariamente uma demanda muito grande por capacitação. Engenheiros de software, engenheiros de computação, engenheiros de produção, engenheiros em quase toda essa área de tecnologia. Nós teremos uma escassez caso a gente não trabalhe nessa questão. E a terceira, e não menos importante, é a melhoria contínua do nosso processo. Envolve sistemas informatizados. A Solon já é paperless, já é há muito tempo, a gente não faz nada com papel. Nós temos lá um protocolo, se quiser ir lá, protocolar pode. Mas você pode fazer tudo pela internet. Cadastro, apresentar projeto industrial, tudo você faz via sistema eletrônico de informações. Não precisa ir a Suframa para nada. Então isso já é uma vitória e já faz algum tempo também. Mais uma coisa que a gente enterrou e não fala, né? Paperless há muito tempo. E então a gente vai caminhar para essa modernização, que chama de gestão do conhecimento. Nosso sonho futuro é poder ter um sistema integrado de BI, por exemplo, com IA, para a gente poder gerar relatórios mais rápidos e mais complexos para tomadores de decisão como eu hoje, que no futuro serão outros. Então a gente facilitar a vida dos futuros tomadores de decisão. E aí tem a ver com política pública, diretamente, né? Porque às vezes a gente precisa de um dado e que aquele sistema não tem. Então tem que gerar um relatório, demora 3 semanas, 2 semanas. A ideia é que a gente consiga criar mecanismos de sistemas, de aplicativos informacionais que nos permitam, com BI e com IA, tomar decisões de forma mais célere, mais rápida, mais barata, né, do que hoje nós tomamos. Então essas são as 3 principais diretrizes. E nós temos uma novidade, um pedido meu à CGU, que é a Controladoria Geral da União. Eu pedi que eles fossem os nossos assessores, a palavra não é essa, nossos consultores. Eles aceitaram. Então essa construção do planejamento vai ter a consultoria da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Então, mais transparente do que o nosso planejamento, impossível. Tá? Vai estar lá, até chamei a nossa colega aqui da CGU Amazonas, e ela ficou surpresa. Você quer mesmo? Eu quero. Mas você quer que a CGU? Eu falei, sim. Eu quero que vocês olhem e sejam consultores na construção. Eu quero fazer o maior planejamento estratégico possível, o melhor possível. E vocês são controladores, são auditores, então nada melhor do que vocês. Então, nosso planejamento estratégico futuro visa ESG, bioeconomia, economia verde, ciência, tecnologia, inovação e capacitação, que sem isso a gente não vai a lugar nenhum, e modernização institucional, né? É claro que tudo isso
conectado à estratégia maior de manter a Zona Franca de Manaus forte, atraindo investimentos, aí não tem como deixar, né? Tem um propósito maior, gerando emprego. A gente teve ano passado recorde de faturamento, 127,7 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Foi o maior faturamento da história da Zona Franca de Manaus em reais, né? E nós tivemos também recorde de emprego médio, 132.401 em média nacional, anual, de empregos diretos na Zona Franca de Manaus. Imagina, 132.401 em média na Zona Franca de Manaus, empregos diretos. Essas 553 empresas empregam esse número total de pessoas. Então, esse é o nosso objetivo, trazer oportunidades para as pessoas, e eu agradeço. Eu sei que o nosso tempo já está finalizando, mas eu gostei de conhecê-los, parabenizo, espero que vocês não parem de fazer esse programa, e não parem de trabalhar nessa temática ESG. E vi também que vocês gostam de gestão, tema de gestão, de negócios. Então, se vocês, quando vier a próxima vez, por favor, apareçam lá na sua, tomar um café, tomar uma água. Isso eu garanto, café e água. Com certeza. Convite aceito do Convite aceito, observatório. hein? Por favor. Faremos você desse Promessa observatório. Né? Mas, Frederico, muito obrigado pela sua presença. Queremos, então, parabenizar a Suframa por esse trabalho fundamental para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. Teve coisa que a gente não falou, Frederico, que eu queria falar. Eu queria falar do selo verde que o governo do Estado do Amazonas iniciou ano passado. Vamos lembrar que nós temos um standard agora. A ABNT, a pedido do MDIC, publicou a norma 20250, que fala sobre diretrizes para produtos e serviços de sustentabilidade. Então, é o que o Frederico está colocando aqui, né? Especialmente para você, empresário, empresária, que está aqui em Manaus. Olha o que o planejamento da Suframa já está trazendo. E aí eu vou encerrar com uma pergunta, Patrick. Aqui cabe pergunta. No planejamento estratégico da sua empresa, já está previsto a adesão à jornada ESG? Porque o momento é agora. E aí eu complemento a sua pergunta, né? Até para explicar para o Fred, como o nosso podcast tem um foco muito de conselheiro, de executivo, a gente sempre. Qual o papel do conselheiro? É fazer uma pergunta que faça ali uma reflexão e para tomada de decisão, né? E aí, complementando a pergunta do meu amigo Alberto, qual o risco da sua empresa não ter um plano ESG estruturado? Até o próximo episódio. Um abraço.